Mas, irmãos, esse livro aqui, Crescendo Espiritualmente, fala do empreendimento mais importante da vida do crente. Qual é, irmãos? Amadurecer. Amadurecer, irmãos, e chegar à plenitude daquilo que Deus nos chamou para ver, ser, fazer, viver nessa terra. Você sabia que Deus tem expectativas a seu respeito? Assim como o pai naturalmente tem expectativas acerca do filho quando nasce, Deus, que é o seu Pai celestial e eterno, Ele tem expectativas também em você e no seu crescimento. E antes de mais nada, irmãos, é preciso mesmo entender que, assim como no crescimento natural, o crescimento espiritual, ele não se dá de uma forma imediata. Ele não se dá de uma forma também desinteressada, acidental. Porque você veio para a igreja hoje, não significa efetivamente que você está crescendo ou que você vai crescer. Ser, irmãos, alguém que, enfim, pratica certas disciplinas religiosas não garante o nosso crescimento. Mas existe uma palavra que define o rumo das nossas vidas espiritualmente. Sabe que palavra é essa? Obediência. Você quer crescer? Eu quero crescer. E o caminho do crescimento é a obediência, irmãos. Crescer dá trabalho, crescer exige tempo, mas como falamos, o tempo não é suficiente. Eu me recordo, irmãos, de um texto que está escrito lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 12, depois passaremos por ele, mas só para abrir este ponto, uma expressão que está escrita lá que diz assim, olha, em razão do tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Então você concorda, irmãos, que em razão do tempo, existe uma expectativa de Deus em nosso crescimento? Uma pergunta retórica, irmãos, quanto tempo de crente você tem? Agora uma outra pergunta que vem depois dessa. O que o tempo fez de você? Ou o que você fez durante o tempo? Porque o tempo automaticamente não amadurece o crente. Apesar de ser importante para o crescimento. Porque, irmãos, tem coisas que nós vamos adquirindo com o tempo. Mas não, irmãos, com a abstração do tempo. O tempo não faz nada por você. Mas o que você faz durante o tempo. Durante a jornada. Durante a maratona da fé que Deus te chamou para correr. Você está correndo uma carreira? Eu também. Então, queridos, não existe um curso no Hotmart. 3 passos para se tornar maduro espiritualmente em 3 dias. Se alguém está vendendo isso, irmãos, isso é fake. Isso é um engano, ok? Talvez seja vírus. Não clica ali, ok? É impossível amadurecer em 3 dias, irmãos. É impossível crescer espiritualmente, chegar à plenitude daquilo que Deus tem preparado para você de uma forma imediata. Tampouco, irmãos, como seria bom se assim fosse, nós podemos crescer espiritualmente através de uma imposição de mãos. Seria irresponsável da minha parte, ao final dessa ministração, dizer assim, quem quer crescer espiritualmente hoje, vem aqui que eu vou tocar a sua cabeça. Existe isso, irmãos? Não, irmãos. Vem aqui que eu vou transferir uma unção. E agora você vai ser maduro. Porque maturidade, irmãos, é uma coisa que se constrói. É o resultado de uma vida consagrada. É o resultado de uma vida que corresponde à lei perfeita, à lei da liberdade, à lei da justiça, a palavra de Deus. A prática desta lei, a prática desta palavra. Então, ao nascer de novo, queridos, todos nós, independente de quem você seja ou de onde você tenha vindo, ao nascermos de novo, nós fomos inseridos numa jornada de crescimento. E eu acredito piamente, irmãos, que o desejo de crescer espiritualmente não é uma particularidade de alguns cristãos, mas de todos aqueles que foram genuinamente salvos, alcançados,
Se crescer espiritualmente não é prioridade para você e para mim, é bom questionar, irmão, se fomos de fato alcançados pelo Senhor. É bom de fato, meus irmãos, nós duvidarmos dessa aliança que julgamos ter. Porque o crescimento espiritual é um resultado de quem foi regenerado. Eu desejo crescer, eu desejo frutificar, eu desejo fazer a vontade de Deus. Mas tem pontos importantes, irmãos, a serem aqui mencionados. O primeiro passo para o crescimento espiritual é você entender o seu ponto de partida. É você localizar a si mesmo, como diz o irmão Reagan, aqui neste livro abençoado. Porque para começo de conversa, irmãos, a gente tem que saber qual é a nossa situação e o nível onde nós estamos. Para que então nós tenhamos discernimento sobre os passos que serão demandados nas próximas estações da vida que estarão por vir. Abra a escritura comigo em Efésios capítulo 4, versículo 8. Louvado seja Deus por essa palavra, amém? Vamos ler o versículo 8, depois avançaremos para o versículo 11. Está escrito assim: por isso diz, quando ele quem, irmãos? Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com uma finalidade, com a pretensão de aperfeiçoar os santos no desempenho do seu serviço. E não somente isso, com vistas também à edificação do corpo de Cristo. E mais, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Fale comigo essa palavra difícil, varonilidade. A medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, e mais, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Olha só o desejo de Deus para as nossas vidas, irmãos: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Deus deseja, irmãos, nos levar à perfeita varonilidade. Aqui também diz, Deus deseja que não sejamos mais como meninos, e diz que o desejo de Deus é que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Paulo está enfatizando as mesmas verdades de formas diferentes, no mesmo texto, na mesma ocasião. Ele inicia o texto, irmãos, apontando para a responsabilidade daqueles que foram chamados ao ministério. Qual é o dever, irmãos, dos que foram vocacionados ao ministério? Preparar os santos. Quem é santo em Jesus Cristo? Somos nós, irmãos. Não porque hoje nunca mais pecamos, não, irmãos, mas porque fomos separados para o serviço de Deus. Porque agora não mais nos conformamos com o pecado, agora estamos buscando em Deus santificação. Você está comigo nisso? Amém? Então o dever dos ministros não é outro senão este: preparar os santos, a igreja, para o desempenho do seu serviço. Em outras versões diz, para o trabalho do ministério, visando a edificação do corpo, irmãos. Deixa eu falar uma coisa importante aqui para você. Os cristãos não contratam um pastor e lhe pagam um trabalho para que ele faça todo o trabalho, irmãos. Pastor, estou pagando o seu salário, agora faça a minha vida crescer. O texto de Josué fala no capítulo 1, versículo 8, o que, irmãos? Que nós faremos prosperar o nosso caminho, se, o quê? Atentamente, irmãos, ouvirmos as palavras de Deus, as considerarmos, estou parafraseando, fazer conforme nela estiver escrito, aí então faremos prosperar o nosso caminho, irmãos. Você percebe que existe uma responsabilidade nossa
Deus olha para você e diz: ei, faça prosperar o seu caminho. Como? Como, Senhor? Como farei prosperar o meu caminho? Como crescerei espiritualmente? Faça o que essa palavra diz. Fale o que essa palavra diz. Amém? Então os ministros do Evangelho foram ungidos e equipados, irmãos, para nos preparar, como um todo, para o desempenho do nosso serviço. Porque dessa forma todo o corpo será beneficiado. Sabe que tem um trabalho, irmãos, esperado de você e de mim no corpo de Cristo? E o Senhor está falando que levantou pessoas para te equipar para este trabalho. Porque a igreja não é plateia. Igreja, irmãos, é um exército. Você não está num teatro aqui hoje. Você não veio assistir um espetáculo, irmãos. Você veio ser equipado para uma boa obra. Amém? Então, queridos, ocorre o seguinte: nós chegamos a esta expressão perfeita varonilidade, e talvez a primeira impressão de alguns é a seguinte: eu me sinto desencorajado, porque isso aqui parece um padrão inalcançável. Como assim a perfeita varonilidade? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Parece que o sarrafo está muito alto, é ou não, irmãos? E está mesmo. O escritor, irmãos, ele se refere, porém, a uma palavra que mencionamos e mencionaremos aqui: maturidade. Deus tem expectativas, irmãos. Não é no estágio de imperfeição. Desculpa, de perfeição nessa terra. Deus tem expectativas no estágio de maturidade. Irmãos, nós temos sim ainda que lidar com a natureza carnal. Mas por favor, lembre a si mesmo, quem governa a sua vida hoje é o seu espírito. Diga assim comigo: eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito em um corpo. E agora, irmãos, quem tem que governar as suas atitudes, as suas respostas, as suas palavras, as suas ações, é o seu espírito recriado. Esse espírito, porém, irmãos, precisa ser desenvolvido em suas faculdades espirituais, para corresponder a Deus e atingir essa tal perfeita varonilidade. Diz aí para o teu irmão: você é um varão de Deus. Se for mulher, você diz: você é uma varoa de Deus. E sabe, irmãos, quando uma criança ela cresce, convenhamos, espera-se dela uma postura adequada à fase que ela está adquirindo. Concorda comigo? Quando era menino, Paulo fala, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora eu sou homem, ele diz. E como homem, existe uma postura adequada. Eu não penso, irmãos, que um pai tem prazer em ver um filho barbado, marmanjo, agindo como uma criança, chupando chupeta, tomando mamadeira. Algum pai se orgulharia disso, irmãos? Exceto se essa criança, ou melhor, esse adulto, tiver algum distúrbio mental, algum problema, não é verdade? Mas, irmãos, não é natural. Se espera de um menino que ele haja como um menino, mas se espera de alguém que amadureceu que ele haja como alguém maduro, irmãos. Talvez você, papai, você, mamãe, limpou o bumbum da sua criança, do seu neném, com tanta alegria naquela fase maravilhosa, mas você não faria isso se ele tivesse 30 anos. Faria? Você se alegraria com isso? Aí seu filhão, marmanjo, grita assim: papai, vem limpar. Mamãe, vem limpar, já acabei. Sabe, queridos, que tal como naturalmente o pai não se agradaria de um fato como esse, pensa comigo, irmãos, uma coisa: Deus não se agrada da nossa imaturidade. Deus não se agrada, irmãos, em que você tenha 10 anos de igreja, 10 anos de crente e continue com as mesmas práticas. E continue agarrado aos mesmos pecados, a insensatez, a ignorância, a inconstância, a instabilidade. Não, irmãos,
Deus tem expectativas que você seja maduro. A Bíblia faz então uma analogia entre o desenvolvimento físico e o desenvolvimento espiritual. Nós vemos aqui pelo menos 3 níveis de crescimento que o autor neste livro ele apresenta. São eles: a primeira infância, a meninice e essa tal varonilidade. Vamos mencionar algumas coisas importantes. Abra lá comigo em 1 Pedro 2:2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Ela nos sarou, ela nos deu entendimento, ela nos regenerou, ela nos lavou, nos limpou, nos santificou, nos prosperou em tudo. Olha o que está escrito, querido. Desejai desinteressadamente. É assim? Como é que tem escrito aí, meu irmão? Ardentemente, intensamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Mais uma vez, irmãos, está claro diante de nós. Nós não crescemos automaticamente quando somos salvos. Mas existe algumas faculdades, existem algumas práticas, existem algumas exigências para que então nós cresçamos para a salvação. Cresçamos na salvação, a partir da salvação. E é preciso entender, queridos, que ninguém nasce adulto. Se não acontece assim na dimensão natural, também não acontece assim na dimensão espiritual. Você não nasceu correndo, irmãos, quando saiu do busto da sua mãe. Falando, pulando, não foi assim, irmãos. Você precisou aprender a andar, falar, comer. Espiritualmente também é, independente da sua idade. Ah, mas eu tenho 30 anos. Então significa que se eu nascer de novo espiritualmente, eu já sou automaticamente maduro por conta da minha idade natural. Não. Por isso Paulo também fala, queridos, que não se levante neófitos. Quem são os neófitos ali? São bebês na fé. Não necessariamente bebês naturais, mas bebês na fé. Porque alguém, irmãos, que está vivendo ainda os seus primeiros dias, ele dá mostras, ou ele tem alguns sintomas de imaturidade. É natural, irmãos, é esperado até. Foi assim comigo. Foi assim com alguns dos irmãos que temos aqui, tem sido assim com alguns também. São estágios, são respostas respectivas a fases que nós estamos vivendo e atravessando. Todos nós, irmãos, viemos com necessidades a serem desenvolvidas, faculdades a serem aprendidas, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente não é diferente. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Irmãos, um recém-convertido é alguém que está nascendo para um mundo novo. É alguém, irmãos, que não enxergava o reino do Espírito de uma forma latente, clara, evidente, e agora está nascendo para um mundo novo. É natural, irmãos, que não se tenha discernimento no começo. É natural que precise de um puxão de orelha aqui, outro acolá, um conselho aqui. E a resposta que nós damos também à correção durante esse tempo, ao cuidar de Deus, quando nos exorta, quando o irmão mais maduro nos chama para perto e fala: ei, dá uma segurada, irmão. A nossa resposta, irmãos, a estes desafios, ao ferro afiando o ferro, ao cuidar de Deus, a exortação do Senhor e da sua palavra, vai definir se nós sairemos do jardim da infância, ou se seremos eternos bebês espirituais, irmãos, pedindo ao Pai: vem cá, Pai, limpa aqui para mim, por favor. Sabe, queridos, um bebê ele faz pouca coisa além de comer, não é verdade? E geralmente ele se alimenta de leite, leite materno. Espiritualmente, queridos, Paulo está dizendo aqui nessa palavra, na palavra que lemos, 1 Pedro 2:2, que existem bebês
carentes do genuíno leite espiritual. E deixe-me abrir aqui um parênteses importante para você que é parte dessa família e dessa igreja local. Como igreja, irmãos, como família espiritual, nós responderemos juntos, não apenas os pastores, não apenas os líderes, mas pelo cuidado com os recém-convertidos. Talvez você pense, isso não é problema meu, e eu estou aqui para te dizer, é problema nosso, queridos. Perceba que ganhar almas é um passo importante demais. É um mandamento, é uma grande comissão, mas não para por aí. Nós precisamos então fazer discípulos. Como é que se faz discípulo segundo a palavra? Ensinando-os a guardar os mandamentos de Cristo. A grande comissão foi escrita só para pastores? Foi escrita para a igreja, irmãos. Ganhar almas é parte da grande comissão, mas não é ela por inteira. Eu e você, queridos, temos a responsabilidade de cuidar daqueles que estão nascendo. De olhar, irmãos, para aquelas vidas que muitas vezes vêm aqui à frente, depois de uma ministração, que se entregam ao Senhor e se interessar por elas. E num culto, posteriormente, depois daquele dia em que ela nasceu de novo, dizer assim: se você precisar de alguma coisa, olha, conta comigo. Eu estou com você. Você não está sozinho, você chegou a uma família espiritual, irmãos. Ser essa igreja acolhedora, ser essa igreja hospitaleira, que discipula, que ama, que exorta, é resultado, irmãos, de uma família intencional. É resultado, irmãos, de membros que entendem o seu propósito, que entendem para o que foram chamados, irmãos. Nós não dependemos de cargos de liderança para servir os neófitos, para servir os bebês na fé. Nós só precisamos ser discípulos de Cristo para isso. Amém. Os irmãos mais velhos, no âmbito natural, eles têm um dever, tem ou não? O que é que um pai e uma mãe espera, naturalmente falando, de um irmão mais velho? Que ele dê exemplo para o mais novo, que ele seja suporte, que ele proteja, que ele defenda. É desse jeito ou não, querido? Eu pergunto para você, espiritualmente muda? Não, irmãos. Ame, proteja, represente, lidere pela sua influência, com o seu amor, estenda a mão, cuide, proteja, nutra, exorte, com paciência e doutrina, como fala a Escritura. Com paciência e doutrina, porque você precisou da paciência de alguém. Eu precisei da paciência de alguém para crescer, irmãos. E existem alguns sintomas dessa primeira infância. O irmão Reagan, ele fala sobre estes: inocência, ignorância e irritabilidade. Olha que interessante. Ninguém imagina, irmãos, que o recém-nascido ele tenha um passado, não é verdade? Afinal de contas, ele está vivendo os seus primeiros dias nessa terra. E se você é recém-convertido, deixa eu te falar, espiritualmente não existe nenhum passado. Ah, mas eu fiz, mas eu fui. Não existe nenhum passado, se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O passado, queridos, está no mar do esquecimento. Ei, você se arrependeu, de fato, genuinamente? Deus fez nova todas as coisas. Espiritualmente você é reconciliado, perdoado, justificado por Deus. Amém. É possível, irmãos, que alguns ainda se condenem por terem tido uma vida pregressa. E de fato, antes de Cristo, irmãos, nós éramos amigos do mundo, nós éramos servos de Satanás. Éramos sim transgressores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, ei, Deus, não o homem, não o pastor, o próprio Deus que te criou, te considera nova criatura. Quem nasceu de novo, proclama essa verdade: eu sou uma nova criatura. E mais, irmãos, embora essa inocência seja uma característica da primeira infância na vida cristã, ela tem uma marca e elementos que precisam ser preservados ao longo do nosso desenvolvimento espiritual.
Que marcas são estas? A pureza, a humildade, o deslumbramento com o novo, o deslumbramento com as coisas do alto. A Bíblia fala assim, queridos, que destes tais é o reino de Deus. É Jesus Cristo falando sobre quem? Sobre as criancinhas. Mas existem aspectos maiores que estão sendo sinalizados ali, irmãos. Sobretudo a pureza. Deus valoriza, preconiza, Deus ama e se agrada da pureza. Deus espera, irmãos, que nós tenhamos mãos limpas e um coração puro. E essa pureza não deve ser uma característica apenas de quem nasceu de novo, mas principalmente quem está amadurecendo. Pureza, pureza, irmãos, motivações certas, coração alinhado. E além dessa pureza, humildade. O que é humildade aqui, irmãos? Um coração ensinável. Deixa eu te falar, conforme o tempo vai passando, você perdeu o desejo de aprender? Você vem para o culto e diz assim: eu já ouvi essa palavra, eu não preciso disso não. Talvez você não verbalize, mas qual é a condição que interiormente você nutre? Concorda comigo? Todos, irmãos, precisamos preservar um coração manso e humilde, como foi o de Jesus. Ensinável. Ensinável. Uma criança precisa aprender muita coisa. Mas sabe, irmãos, na nossa jornada de fé, aqui nessa terra, sobretudo, nós estamos sempre aprendendo com Jesus. Aprendei de mim, ele diz. Pureza, humildade e deslumbramento. O que é esse deslumbramento que eu quero dizer, irmãos? Aquela alegria com as coisas simples que Deus está fazendo. Você se lembra quando foi os seus primeiros dias? Quando Deus movia, quando Ele intervia, quando Ele falava, quando Ele abençoava, quando Ele promovia. Você dizia: uau, esse Deus é tão bom. Mas depois parece que Ele não está fazendo mais do que a obrigação. É o que muitos de nós denunciamos pela nossa postura prepotente. Agora eu estou vivendo no automático da fé. Agora eu já sou um crente de 10 anos no hall de membros da minha igreja. Coitado, né? Agora eu sou líder, agora eu sou pastor. Irmãos, isso pode pegar qualquer um, se a gente não atentar, se a gente não discernir, se a gente não entender qual é a expectativa de Deus a nosso respeito. Diga comigo: inocência é uma característica a ser preservada. Mas, irmãos, também tem uma coisa aqui. Deus, embora deseje pureza, Ele espera, irmãos, que essa inocência não nos leve à indolência. Não nos leve a um lugar, irmãos, onde a gente não sabe se comportar diante das coisas sérias, das coisas que Deus leva a sério, dos interesses do Senhor. Uma criança, ela tem, irmãos, uma dificuldade de prestar atenção, é ou não? Eu lembro a mágica que a minha mãe fazia para poder me ensinar uma tarefa, quando eu era criança. Sempre gostei muito de futebol, e aí eu fiz um acordo com ela, ela concordou, entendeu que essa era a forma de eu prestar atenção, e ela ensinava e depois ela me perguntava, e eu disse assim para ela: olha, vamos fazer um trato, mãe. E é mesmo eu querendo ditar os termos. Toda vez que eu acertar, eu chuto a bola lá naquela trave. Foi a forma, irmãos, de eu ficar atento, focado no que eu estava fazendo. Porque, irmãos, geralmente crianças desfocam muito fácil. E elas tratam as coisas sérias como coisas desimportantes. E Deus não quer que você seja infantil, embora Ele queira um coração como o de uma criança. Ser infantil é uma postura, irmãos, imatura. Ser alguém que não se comporta devidamente nos lugares aonde Deus te leva, nos ambientes aonde você está, é uma postura infantil. Mas Deus espera de você pureza, não infantilidade. Fala isso para o seu irmão: Deus espera de nós pureza e não infantilidade. Mas tem uma outra característica, irmãos: ignorância.
Sabe que naturalmente há uma fase em que o bebê, ele imagina que ele consegue tudo se ele chorar. E mais, ele acha também, irmãos, por não ter conhecimento, que tudo que ele põe as mãos, ele pode colocar na boca. É assim ou não? Quem é papai, quem é mamãe, já deve ter lidado com um momento como esse, que dá uma tapinha na mão. Ei, rapaz, isso não é de comer. A gente jura que ele está entendendo, né? Mas ele vai entendendo com o tempo, amém? Tem que corrigir mesmo, tem que exortar mesmo. Sabe, irmãos, é possível que assim também aconteça com alguns. Uma criança, ela olha para uma colher, para um parafuso, um inseto, e ela acha que qualquer coisa é para comer. Indiscriminadamente qualquer coisa, porque não tem o quê, irmãos? Conhecimento. E comumente a gente tem focado no inimigo das nossas almas, que é Satanás, como sendo o nosso maior adversário. Mas se nós olharmos para a Escritura, o maior adversário do crente é a ignorância, irmãos. Porque se nós olhamos para o texto bíblico e descobrimos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ora, essa quebra de braço já foi vencida. Mas se você não conhecer a Deus, mas se você não conhecer a palavra, você, irmãos, não vai andar nessa consciência, nessa autoridade. Oséias 6,6 diz o quê? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Sem conhecimento, irmãos, o povo de Deus pode ser solapado, destruído por Satanás. Perece, irmãos. Nós não somos derrotados por conta dos principados, das potestades, das trevas. Nós somos derrotados por conta da ignorância. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não pode ser vencido. O nosso Deus é mais forte do que qualquer adversidade. O nosso Deus, irmãos, já triunfou sobre o inimigo, sobre o inferno, sobre o pecado. Mas o povo de Deus é destruído quando não conhece. O inverso também é verdadeiro. O povo de Deus é protegido quando ele anda na revelação da palavra. Sofre menos, é mais assertivo, é abençoado. João 8,32, o que é que Jesus fala, irmãos? E conhecereis a verdade. Complete. E a verdade vos libertará. Deixa eu falar para você, a escravidão a Satanás em qualquer área da sua vida não se deve a uma outra coisa, senão pela ignorância. Porque se a verdade liberta, a ignorância aprisiona. Se você não sabe o que Deus tem a respeito da sua vida, da sua família, das suas finanças, da sua jornada de fé ministerial, você vai ficar preso por conta da ignorância. Você não vai saber como se mover, irmãos, nessa dimensão. É o conhecimento, é a revelação quem ativa esse poder, a libertação. A revelação, irmãos, tira a gente do cativeiro do diabo. E tem muito crente, irmãos, que está preso ao medo, que está preso à depressão, que está preso à prostituição, que está preso à avareza, que está preso, irmãos, a tanta coisa. Isso não se deve a outra coisa senão a falta de conhecimento e, sobretudo, a prática da palavra. Porque quem conhece e pratica não só é liberto, mas anda na liberdade. Amém? Aleluia. As Escrituras, irmãos, nos afirmam uma coisa importante demais. Visto como, de 2 Pedro 1,3, as Escrituras dizem: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, e aí depois, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Conhecimento, irmãos, não é necessário apenas para acessar algumas promessas do Senhor. O conhecimento é necessário para acessar qualquer coisa que Deus, de antemão, tenha disponibilizado para você. Quanto mais você conhece e pratica, mais você amadurece, mais você cresce, irmãos. Um cristão com conhecimento, ele é poderoso em Deus. Mas um cristão sem conhecimento, ele está fadado a viver como um mendigo.
embora seja herdeiro. Porque se você nasceu de novo, ei, deixa eu te falar, você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Mas se você não conhecer a plenitude de Deus para a sua vida, as promessas que Ele tem na palavra, você vai viver como um mendigo. Estava assistindo, irmãos, programa que tem tanto abençoado as nossas vidas, o Toda Terça. Lá no canal do Ministério, lá no YouTube, te estimulo, te encorajo, toda terça-feira às 8 horas da manhã. Se você não sabia, já se inscreva e se prepare para acompanhar. Fernando Leal estava falando sobre as fases do crescimento. E ele dizia, irmãos, que quando ele era menino, ele tem essa recordação. Na verdade, quando Elissa, sua filhinha, era bebê, ainda pequena, tinha um pote de biscoito que ele colocava numa prateleira. E quando ela era pequenininha, ela não conseguia alcançar, tocar, acessar. E aí ela tinha que fazer o quê? Pedir, chorar, alguma coisa, sinalizar o que ela queria. Mas, irmãos, com o passar do tempo ela foi crescendo. E um pai, ele não dá a uma criança biscoito em qualquer hora do dia, não é verdade? Mas ele deixou aquele pote ali. E essa criança foi crescendo, e ela aprendeu. E ela desenvolveu a capacidade física e a habilidade para pegar o pote. E em dado momento ele se apercebeu diante dela, pegou no flagra, ela com a mão no biscoito. Dali em diante ele colocou o biscoito no lugar ainda mais alto. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos, depois desse exemplo aqui bem simples. Existe uma estatura em Deus que te dará, irmãos, acesso a coisas que já estão disponíveis para você. Mas até, irmãos, que você cresça, você vai ficar pedindo, chorando, mendigando. Não é que não está disponível, porque veja, aquele pote de biscoito estava lá, irmãos. Mas conforme a criança vai crescendo, ela desenvolve a capacidade de pegar o que já é dela. Deixa eu te falar, tem coisas no reino do Espírito, já são suas. Deus já te deu, Deus já te confiou, mas Ele espera que você cresça para acessar, desenvolva a capacidade espiritual para usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou e preparou para você. Amém, aleluia. E o bom, irmãos, é que conforme a gente vai amadurecendo, o que a gente pegar nessas prateleiras de Deus, em qualquer momento do dia, é bênção para nós. Não é como aquele biscoito que vai fazer mal à dieta da criança, não. Você pode pegar o que é de Deus para você e que já está disponível. Irmãos, cresce e se apropria, é seu. Aleluia. A cura que você precisa, irmãos, prosperidade para uma vida também generosa, é seu, irmãos. Avança nisso, se apropria destas coisas, para você desfrutar de tudo que Ele tem para você. Mas sabe, nós somos constantemente procurados, nós pastores principalmente, para orar por pessoas em suas casas, em suas dores, em suas deficiências, debilidades e por aí vai. E a gente percebe, irmãos, que a destruição financeira de alguns, familiar, emocional, espiritual, que estão atravessando, irmãos, não vai ser resolvida por imposição de mãos. Não vai ser resolvida por uma rápida e instantânea oração. Só vai ser resolvida com conhecimento, irmãos. Se o crente não decidir conhecer a palavra, ele vai ficar dependendo dos outros para tudo. E aí o adversário aparece, aí a adversidade acontece, e ele vai ter que dizer assim: irmão, vem aqui e me ajuda pelo amor de Deus. Porque não foi ensinado a desenvolver a sua autoridade espiritual. Porque não foi ainda, irmãos, não foi adquirido a habilidade para andar nessa estatura. Você, irmãos, que é recém-convertido, você que talvez não seja recém-convertido, mas já está há tanto tempo na infância, eu te encorajo que este seja um tempo, irmãos, de você se aprofundar no conhecimento e na prática da palavra, de você alcançar coisas maiores em Deus, que já estão disponíveis para você, para a sua família, mas estão esperando você crescer. Crianças também, irmãos, elas revelam uma coisa: irritabilidade. Bebês, eles, por exemplo, se deixam mimar muito
Facilmente. E uma vez mimados, irmãos, eles se tornam o quê? Irritáveis. Os bebês, eles exigem muito mais do que é suficiente para o crescimento deles, é ou não? Papai e mamãe, plenamente conscientes do que eles precisam, dão a eles, fornecem, mas eles querem o quê? Mais. Querem o que não podem, muitas vezes. E aí eles ficam o quê? Frustrados, magoados, machucados, quando os seus caprichos não são atendidos. Irmãos, há muitos também no reino do Espírito que se comportam assim. Deus já te deu o que você precisa, mas você fica chorando, mas você fica frustrado, mas você está magoado, porque você queria o que não pode. Ou que em algum momento da sua vida não está disponível. Porque Deus espera você estar habilitado para certas coisas. Deixa eu te falar, irmãos, uma característica de um homem usado por Deus e uma mulher usada por Deus é a confiabilidade. E não se confia coisas a crianças. Você não pode, irmão, sair de um dia da sua casa com uma criança pequena demais e dizer assim, olha, cuida aí de tudo, que eu vou ali fazer umas coisas e depois eu volto, ok? Você falaria isso para um bebê, irmãos? Por quê? Porque ele não tem ainda responsabilidade, maturidade. Deixa eu te falar, Deus quer te confiar coisas. No reino de Deus, sobretudo, pessoas. Mas você acha que Deus vai dar um bebê para outro bebê segurar? Deus não é irresponsável não, meu irmão. Deus não é inconsequente. Deus quer habilitar você para segurar alguém. Para ajudar alguém. Você precisa então querer, você precisa então, ser cuidado, tocado, se deixar, irmão, ser ensinado. Se deixar ser amadurecido pela prática da palavra. O Senhor deseja então nos levar a esse lugar de maturidade e firmeza, irmãos. Nos tirar da zona, da matéria, da carnalidade. Eu lembro de um texto que Paulo está falando aos Coríntios, quem se recordar, me dá um sinal, ele diz assim, por acaso não é assim que vós sois carnais, quando andais em ciúmes e contendas? Veja, Paulo está chamando de carnal, não são os descrentes, mas são alguns crentes, que deveriam estar agindo em maturidade, mas estão se comportando como meninos. E ele fala, ciúmes e contendas são carnalidade. Crente que fica brigando um com o outro direto. Crente que anda em ciúmes. Fulano de tal era meu amigo, agora ele está cheio de chamego com o outro. Pelo amor de Deus. O pastor me abraçava toda vez, mas agora a igreja cresceu e ele nem me nota. Pelo amor de Deus, irmãos. E aí no segmento desse texto em Coríntios está escrito assim, alguns dentre vocês, agindo conforme o homem, conforme a carne, estão dizendo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, eu prefiro Cefas. Isso não é sinal de maturidade, irmãos. Presta atenção numa coisa aqui. Eu escutei a história de um pastor reformado, tradicional, que um dia ele foi fazer prova de um culto pentecostal. Aí ele levou consigo 3 amigos, irmãos. Escuta isso, alguns jovens aqui já ouviram isso. Contei para eles numa vigília que nós participamos. Ele levou 3 amigos, irmão, para fazer prova daquele culto. Chegando naquele culto, ele disse assim, vamos ver o que é que esse pastor tem. Vamos ver o que é que tem aqui nesse lugar. O pastor então, ele começou a dizer assim, como toda a igreja pentecostal faz, e eu provavelmente já tenha te estimulado a fazer, repita comigo, repita comigo, repita comigo. E a gente não faz isso de uma forma, sem propósito, por um acaso, mas é porque nós precisamos muitas vezes verbalizar, confessar algumas coisas, irmãos. Deixar os nossos ouvidos ouvirem naquilo que nós estamos crendo. Mas escute, fecha parênteses, o pastor dizia assim, olhe para o irmão do seu lado. Você vai fazer isso para a gente ilustrar. Olha aí para o irmão do seu lado. Diga assim, você é lindo. Você é linda. E durante o culto, aquele pastor propôs isso à igreja por umas 3, 4 vezes. Você é lindo, você é linda. E aquele pastor segurando ali. Meu Deus do céu, qual é a edificação que existe nisso? E aí seguiu-se o culto. Aquele pastor então, ele foi pregar sobre dízimos e ofertas. Abrindo em Malaquias 3, ele dizia assim, você está roubando o Senhor. Você está roubando o Senhor. Aonde, diz o texto? Nos dízimos e nas ofertas. Você é um ladrão.
E por aí vai, ele se sentindo ofendido, diga assim: eu não sou ladrão. Ele dizendo para si mesmo: eu não sou ladrão, eu não sou ladrão, eu não sou ladrão. E aí então chegou o momento da palavra, irmãos. Aquele pastor abre o texto e ele começa a pregar em cima dos Salmos 23, sobre o pastoreio do Senhor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aquele pastor, irmãos, não tinha todo o manejo da exposição, ponto a ponto, tal e tal e tal. E ele repetia isso enfaticamente: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Escute o que eu estou dizendo, igreja: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês ainda não entenderam? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Escute, igreja, nada vai nos faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Acabou o culto, irmãos. Talvez em tom de deboche, aquele pastor reformado, tradicional, encontra os seus 3 amigos, ele diz assim: e aí, que culto poderoso, né? O primeiro responde: demais, pastor, eu fui tão abençoado, eu estava derrubado, quebrado, eu não percebia mais o amor de Deus por mim, e quando o pastor disse assim: olhe para o irmão e diga, você é lindo, eu me senti tão amado, eu me senti tão querido, eu me senti lembrado por Deus, eu sou imagem e semelhança dele, eu sou a menina dos seus olhos. Então ele diz: não, peraí, talvez o outro esteja concordando comigo em minhas avaliações. Ele pergunta assim: e você? O que foi que você recebeu de Deus? Ele falou em lágrimas, irmãos: eu era um ladrão, o Espírito Santo me convenceu, eu era avarento, eu era ganancioso, eu era escravo do dinheiro. E quando ele leu aquele texto e disse: você está roubando o Senhor, retendo mais do que é justo, eu caí em mim, eu percebi que eu não estava andando em generosidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu dizimei e ofertei na casa do Senhor. Aquele pastor já estava indignado, irmãos. Não é possível, não é possível, todo mundo está recebendo, esse aqui talvez tenha alguma sanidade. Perguntou para o último: e aí, o que é que você achou da palavra? Aquele último respondeu: essa era a palavra que eu precisava ouvir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou participante do rebanho de Deus. Eu sou apacentado pelo Senhor. Ele provê, Ele protege, Ele me dá o que eu preciso, nos seus pastos verdejantes. Irmãos, aquele pastor olhou para si, olhou para dentro e se entristeceu. Ele disse: a água da vida derramou para um lado e para o outro, e nem um pingo sequer caiu em mim. E em lágrimas ele orou ao Senhor: Senhor, daqui em diante, em qualquer que seja o culto, qualquer que seja o vaso e o ministro, aonde a sua palavra for pregada, se o Senhor tiver que atingir alguém, atinja a mim, alcance a mim, transforme a mim, fale comigo. Mas tem, irmãos, muitos de nós que estamos escolhendo os vasos. Eu recebo desse aqui, esse aqui eu não recebo não. Não escolhe a palavra, não sabe reter o que é bom. Não, esse aqui é muito avivado. Não, esse aqui, não, ele é muito frio. Retém o que é bom, aprende de Deus, valoriza a palavra, o conteúdo não muda, os vasos mudam, irmãos, muitas pessoas diferentes passam por esse púlpito, mas a palavra é a mesma, a visão é a mesma, o Espírito é o mesmo. Deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. E em cada culto, se o Senhor tiver que encontrar alguém, que Ele encontre a você, que Ele encontre a mim. Falemos rapidamente aqui sobre a meninice. Olha só, Efésios 4,14 está escrito assim: para que não sejais mais como meninos. E nesse ponto, irmãos, Paulo está falando de meninos o quê? Espirituais. O objetivo, claro, dessa exortação era que eles se tornassem o quê? Adultos, quanto às coisas do Espírito. As características, irmãos, dessa etapa do desenvolvimento espiritual, segundo o irmão Reagan nesse livro aqui também, e segundo a palavra, são semelhantes à da etapa física. Um menino, ele é o quê? Instável, inconstante. Ele é pouco confiável, como nós falamos. Ele é pouco comprometido. Ele muitas vezes começa, mas não termina. Ele é facilmente distraído. Ei, irmãos,
Se a gente dá uma palavra, uma tarefa, perdão, a uma criança, a um menino, melhor dizendo, a gente sabe que no começo ele vai se empolgar. Eu vou mostrar o meu valor. Mas nas primeiras complicações, ele vai dizer assim: me dá outra coisa para fazer. A pergunta é: você se comprometeu mesmo em servir a Deus? Por que você parou? Ah, porque eu não gostei de como as coisas aconteceram, de como o meu líder falou comigo. Ah, mas eu não gostei porque quando eu fui servir o irmão, ele fez uma cara para mim. Ah, mas não sei... Menino, está andando segundo a carne, não segundo o Espírito. É forte ou não, irmãos? Um vacilo, uma desatenção, uma distração, e ele está buscando novamente o quê? Comodidade, conforto, conveniência. Tiago 1, do 7 ao 8 diz assim: não suponha este homem que oscila, que receberá coisa alguma da parte de Deus. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha como isso é sério. Deus está dizendo assim: olha, você não vai receber nada se for inconstante. Se nós, irmãos, não vivemos além, acima dos sentidos, dos sentimentos, da nossa carne, a gente vai fazer muito pouco para Deus. A gente vai se frustrar com qualquer coisa. A gente vai se deixar, irmãos, abalar ou parar por conta de qualquer coisa, irmãos. E C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala: a estrada mais segura para o inferno é a gradativa. É a ladeira suave, é o solo macio, sem curvas acentuadas, sem marcos, sem postes indicadores. No seu livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Irmãos, no caminho da salvação, deixa eu te falar, para crescer, para amadurecer, as dificuldades, as dissensões, os problemas vão acontecer. E não devem vir para te acuar. Devem te desafiar a melhorar, a crescer, a esboçar um caráter aprovado em Deus. É o que Paulo diz: é necessário que haja o quê no meio de vós? Dissensões, para que se manifestem os verdadeiros aprovados. Na hora que as dissensões acontecem, que o ferro está afiando o ferro, você tem que se levantar e dizer assim: é assim como o homem maduro faz, é assim como o discípulo de Cristo age, fala. Eu não vou pagar na mesma moeda, eu não vou agir para dar uma troca, agir em vingança. Não, irmãos, eu vou amar, eu vou perder se for preciso, para que então eu ganhe. Eu vou perdoar, eu vou acolher, eu vou andar em amor, porque a fé atua pelo amor. Mas uma criança, irmãos, ela também anda em curiosidade. Criança é bicho curioso. É ou não é? As crianças sempre estão cheias de curiosidade. Uma cena que todos nós presenciamos e talvez também protagonizamos é aquela quando os nossos pais estão chegando em casa com as sacolas da feira. Eu me lembro, tenho também essas memórias aqui. E eu vou logo procurando, cadê a feira do lanche? Você lembra disso ou não? Onde é que tem um docinho aqui para mim? O que ele trouxe para mim da feira, da rua? Criança é curiosa, é ou não, gente? E ele fica perguntando e perguntando: você trouxe? O que é que você comprou? O que é que tem aí para mim? Sabe que algumas dessas crianças, espiritualmente falando, que nunca cresceram, embora tivessem tido tempo e oportunidade, tão logo, irmãos, que elas ouvem alguns sussurros de algumas fofocas, elas já ficam assim: quem? Quando? Onde? Fulano? Eu não acredito. Conta tudo. Conta tudo. Conta, mulher, conta, homem. Depois a gente ora. Fofoca, irmãos. Independente de você ser o ativo ou o passivo, fofoca. Independente de você saber se você é o que fala ou o que ouve, fofoca, irmãos. Não participa disso. Essa curiosidade do inferno de saber a vida dos outros sem estar comprometido com a resposta, com a solução, vai colocar você e ele no buraco.
Se você não é parte da resposta, irmãos, não seja parte do problema. Encontre alguém que possa resolvê-lo. Procure alguém com maturidade, discernimento para ajudar. Não multiplique ignorância. Você recebe isso? Amém. A palavra nos ensina, sim, a cuidar dos assuntos dos outros e dos nossos. Porém, irmãos, como é que se cuida dos assuntos dos outros, segundo a palavra? Conselhos bíblicos. Chore com ele, se for o caso. Se alegre com ele, se for o caso. Mas em tudo procurando e visando o quê? O crescimento das pessoas com as quais você está se envolvendo. Não há difamação, não há desonra, não há calúnia, não há fofoca. Isso não procede de crente. Isso procede de filho do diabo. De alguém carnal também. E por fim, uma criança, ela é tagarela. Ela fala pelos cotovelos, é ou não, gente? Fala. Que às vezes o pai, trabalhando em home office em casa, olha para ele e diz assim: menino, pelo amor de Deus, deixa o pai trabalhar. Deixa a mãe trabalhar, é ou não? As crianças têm uma enorme dificuldade em entender o valor do silêncio. Mas você talvez pense assim: meu Deus, essa criança tem que aprender a contemplar. É criança, gente, entenda. Essa criança tem que aprender a pensar um pouco antes de falar. É criança, entenda. Eu sei, eduque, né? Exorte, discipline, discipule, por aí vai, mas é criança. Crianças são tagarelas. Falam todo o tempo, falam muitas vezes fora do momento adequado. E a gente também nota rapidamente, queridos, que as pessoas que estão nessa etapa da meninice, elas estão quase sempre falando e quase nunca ouvindo. E a Bíblia, irmãos, nos ensina sobre ouvirmos mais e sermos tardios em falar. Talvez por isso mesmo que anatomicamente Deus te deu 2 ouvidos. Talvez por isso mesmo que Ele só te deu uma boca, irmãos. Nós precisamos aprender a ouvir mais, falar menos. Porque sabedoria não é saber quando fala, sabedoria é também saber quando cala. Ouvir mais. Você não precisa saber de tudo. E digo mais, você não sabe. Eu não sei, irmãos. E a gente tem a mania de tecer opiniões sobre tudo, mesmo sem conhecimento. Quem fala o que não sabe, multiplica ignorância. Aí agora fica 2 ignorantes, antes era só um. Se não sabe, aprenda, procure conhecimento, mas não seja afoito, precipitado, porque quem fala muito, peca também. Quem está aqui? Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Irmãos, eu vi uma frase de William Shakespeare, olha só. A gente agora, espirituais como somos, podemos aplicar na dimensão do que nós estamos falando. Ele diz assim: é melhor ser rei do seu silêncio do que escravo das suas palavras. É melhor ser rei do seu silêncio do que escravo das suas palavras. Nós somos um ministério, irmãos, que estimulamos a confissão. Mas não é confissão de qualquer coisa. É confissão da palavra. Se você não está falando a palavra, cale-se. Para não murmurar. Para não dar ocasião à carne. É mais prudente não falar em dados momentos do que falar incredulidade, do que falar carnalidade, do que falar, irmãos, aquilo que pode matar você, porque a Bíblia fala que vida e morte estão aonde? A sua língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Se as palavras que você proferem são vida, é vida que você vai comer. Mas se essas palavras são morte, é morte, irmãos, que você vai colher. A voz do tolo é percebida na multidão das palavras. Eclesiastes 5:3. E o irmão Reagan, ele fala sobre esses 3 aspectos. Já estamos nos encaminhando para o fim. Quem fala o tempo todo geralmente incorre em 3 pecados: maledicência, que é comentar e debater os defeitos e as faltas das outras pessoas quando estão ausentes. Vaidade é sempre falar a respeito de si mesmo, do que você fez, do que você fará, para onde você foi,
e se exaltar diante das pessoas. O texto de Provérbios fala que os lábios dos outros te louvem, não os teus. Você já conviveu com alguém que só se engrandece? Eu sou, eu fui, eu tenho. Geralmente não é a palavra que ele está falando não, né? A gente confessa aqui no Verbo da Vida o quê? Eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Mas este homem que se gaba fala de outras coisas, não da palavra. Olha o que eu tenho, olha quanto eu tenho. Olha quem eu sou diante dos homens, olha onde eu cheguei. Um homem que se gloria em si, não em Cristo. Vaidoso, prepotente. E por fim, fala tolices. Piadas imorais, que não trazem edificação alguma. Deixa eu falar, irmãos, nós estamos crescendo, sim ou não? A última mensagem que nós ouvimos aqui no domingo, que o nosso pastor ministrou, eu sei, irmãos, para alguns que já estão caminhando em maturidade, óbvio, não é menos importante por ser óbvio, mas óbvio. Mas outros que estão nascendo de novo, uma descoberta. Deus tem interesse no que eu estou vestindo, sim. Enquanto mostra, enquanto cobre, enquanto aperta, tem sim. Porque o nosso corpo é santuário do Espírito, tem ou não tem? Mas, irmãos, olha como isso é interessante, queridos. Piadas imorais, e digo mais, palavrões, palavras torpes, não faz parte do vocabulário de quem nasceu de novo. Se você é crente, convive com um crente que fala isso, exorte. Isso não é atitude de crente. Isso não é atitude de quem é cristão. Eu sei, ande em amor. Considere também a fase da vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa tenha nascido de novo há pouco tempo. Talvez seja recém-convertida, precisa ser discipulada e não apedrejada. Ame enquanto exorta. Mas se você já é marmanjo espiritual, já está há tanto tempo servindo a Deus, não condiz com a vocação que você tem. Não condiz, irmão. Abra mão desse vocabulário, renuncie isso. Jogue isso. Ei, é para você se despir disso e se vestir dessa nova realidade de Deus para a sua vida. Último texto. Último texto. Foi quase uma conferência essa noite, né, irmãos? Hebreus 5:12. Olha o que está escrito lá. Vamos ler até o 14 rapidinho. Hebreus 5:12. Olha lá. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Entenda, irmãos, o leite deve ser desejado, sim ou não? A gente viu ardentemente. Mas tem uma fase que você precisa de alimento sólido. Que você precisa amadurecer. Que você precisa de coisas para a sua dieta e sua nutrição espiritual. Ei, que aquele leitinho talvez não resolva mais. Você precisa despertar espiritualmente. Olha lá. Ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, aqui é o segredo, irmãos, olha só, o que distingue crianças de adultos no reino espiritual: prática. Não é simplesmente o conhecimento como nós falamos, mas é o conhecimento aplicado. Olha lá, pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Paulo fala a Timóteo o seguinte: exercita-te, Timóteo, na prática da piedade. Ei, tem um exercício espiritual para você que nasceu de novo. Fale a palavra, ore, jejue, congregue, sirva. Exercita-te na piedade, ande em amor, em generosidade. São faculdades que precisam ser praticadas e desenvolvidas. E 3 coisas ele menciona aqui com base na palavra. Não vou citar todos os textos, mas apenas citar esses tópicos. São as seguintes: aqueles que atingem a varonilidade, aquela perfeita varonilidade em Cristo que nós falamos lá no princípio, eles têm 3 características. Eles estimam pouco as coisas dessa terra. Eles são insensíveis diante da censura ou do elogio. Isso não os abala, isso não muda quem eles são. E eles têm a habilidade para reconhecer que Deus está operando, mesmo quando ele não vê, mesmo quando ele não sente.
Se você atingiu a varonilidade, se você está caminhando para lá, irmãos, ei, estime as coisas do alto. Dê um valor elevado àquilo que é digno de prioridade, de ser o seu tesouro, irmãos. Ei, quanto mais do céu nós temos no nosso coração, menos da terra a gente vai cobiçar. Quanto mais as coisas do alto preenchem as nossas vidas, menos das vaidades deste mundo, irmãos, vão nos atrapalhar, vão nos corromper, vão nos desviar. Estime as coisas do alto, porque é lá que está o seu Deus, é lá que está o seu destino, irmãos, é para lá que vamos. E seja insensível diante da censura ou do elogio. Grupo de música, por favor. O que é que isso significa? Pense de si mesmo com moderação. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, logo depois daquele versículo tão famoso e conhecido de renovar as nossas mentes, que é também uma faculdade espiritual importantíssima, ele diz assim: cada um pense de si mesmo, mas não além do que convém. E mais, poderíamos também dizer o contrário, também não a quem. Tem gente que se acha demais, mas por outro lado tem gente que se acha a escória, o verme de Jacó, um pobre, cego e nu e miserável. Que a palavra de Deus está propondo para você nessa noite: se veja como Deus te vê. Olhe para o espelho da palavra e veja o que o próprio Deus diz ao seu respeito. Ei, Ele diz: você é justiça de Deus. Ele diz: você é abençoado. Ele diz: você é o meu herdeiro. Ele diz: você é amado. Ele diz: você é embaixador de Cristo. Ele diz: você é santo. Ele diz: você é perdoado. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Nós estamos todos, independente do trecho dessa maratona, todos que nascemos de novo, estamos buscando crescer espiritualmente. Todos, irmãos. E precisamos, neste caminho, guardar em nós esse coração ensinável e encantado pelas coisas do alto. Coisas que nos admiram desde o princípio da nossa caminhada. Talvez tenham perdido o brilho. Ei, traga isso à memória. A simplicidade, a alegria nas pequenas conquistas, nas intervenções, das vezes que Deus te protegeu, das vezes que Deus abriu e fechou as portas, e você percebeu: Ele está cuidando de mim, Ele está me amando, Ele está fazendo com que tudo coopere e concorra para o meu bem, porque eu fui chamado segundo o seu propósito.